Quando se trata de ciência das origens, poucas pistas são tão importantes e significativas como os fósseis. Desde pegadas de dinossauros petrificadas até ossos, como esta vértebra de baleia, nesta ossada descoberta em pleno deserto. Os fósseis são tão reveladores quanto enigmáticos. O processo que os originou é tido como raro, mas há um paradoxo no grande número que se encontram em todos os continentes. Agora, vamos saber mais sobre estes vestígios tão especiais, preservados desde um passado remoto até os dias de hoje, em que podemos tocar, analisar e decifrar que testemunhos nos trazem sobre a história da vida na Terra. Olá, galera do quarto ano! Ai, gente, olha, eu tô morrendo de saudade de vocês, tá? Muita. Aqui. Mas hoje eu não vim sozinha, não. Para nossa aula de ciências hoje, eu trouxe um amigo. Vocês já viram? Olha o tamanho dele. É um dinossauro. E sabe por quê? Porque hoje a nossa aula vai ser sobre fósseis. E aí eu pergunto para vocês, o que são fósseis? E aí? Alguém responde? Tô esperando, hã? Fósseis são restos de animais ou plantas que tornaram-se rocha. Ah, mas então, para se tornar rocha, rapidinho. O animal morre hoje e daqui a um mês ele virou fóssil? Não. Para isso, gente, tem que ter, milhares e milhares de anos para esse animal poder se tornar um fóssil. Agora, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham, assim, de mais diferente que pode ter no museu? Pensa aí. Põe a criatividade aí, para fora. Eu vou mostrar para vocês uma peça que tem um museu lá no Reino Unido. Olha que interessante. As fezes de um animal pode se transformar em um fóssil. Aí vocês podem falar, credo! Já tô vendo a cara de vocês. Nhaca! Gente, mas as fezes de um animal, gente, conta muita coisa ali. Tem muita história nas fezes. Olha só, tem a parte da dieta do animal ou do ser humano, tem a parte da dieta. E muitas vezes a parte da dieta conta em que período histórico aquela pessoa viveu. Em que período histórico aquele animal viveu. Tudo isso com as fezes. E o nome de quem? O nome da ciência que estuda esse tipo de objeto, esse aqui, é um nome diferente. É o coprólitos. São coprólitos. São fezes fossilizadas de pessoas ou de animais. Agora, gente, o mais legal disso tudo, virou peça de museu. Em 1972, arqueólogos ingleses encontraram um coprólito humano de 23 centímetros de comprimento. O maior cocô fossilizado, de gente já descoberto, hein? Análises mostraram que o autor comia carne e pão e que ele sofria de uma infecção intestinal grave. Olha, tá lá no Reino Unido. E aí, vamos lá? Vamos lá para conhecer esse fóssil? Aí vocês podem me perguntar, quem são os cientistas que estudam os fósseis? Já conversamos sobre eles. São os paleontólogos. Lembra? Lá da aula de história? São esses profissionais que ajudam a contar a nossa história. Mas aí vocês vão falar para mim assim, mas então eles não estão só para a história. Eles são profissionais da área de ciências. Tá vendo? Olha só, a história e as ciências se encontrando. E assim, posso falar uma coisa para vocês? É uma profissão que a prof tem, assim, o maior respeito, porque são eles que ajudam porque nessa época, gente, não
Não tinha livro, não tinha internet, não tinha outra forma da gente estudar, né? Então são esses profissionais com esse olhar, né? Com esse olhar cuidadoso diante do passado, que eles acabam contando, né? O como que se vivia naquele tempo. Então olha a importância desses profissionais. A prof, ó, apaixonada. Aí, os paleontólogos. Gente, deve ser muito legal, né? Imagina. Eu acho que deve ser uma profissão muito legal. Aí vocês perguntam para mim, prof, mas isso aqui é um fóssil? Olha o tamanho dele. Mas e aí, como que os fósseis se formam? Agora é hora de uma história. Antes da gente entender o processo que torna os organismos mortos em fósseis, vale ressaltar que nem todos os seres vivos que morrem tornam-se fósseis. Isso porque na natureza acontece o processo que você acompanha aí na tela de decomposição, onde partes moles como pele e músculos são facilmente degradadas. É necessário então que rapidamente seja depositado sobre o animal uma camada de argila, lama, areia ou até sedimentos. As partes moles não são preservadas, ficando apenas ossos. Com o tempo, materiais de outras composições vão se depositando e também comprimindo os ossos desse animal. Para que o processo de fossilização realmente aconteça, é necessário que ocorra uma transformação química, onde há trocas dos componentes orgânicos por componentes inorgânicos. Nem as rochas duram para sempre. Com o tempo, a erosão retira o material que ficou sobre o fóssil e ele começa a aflorar. Aí vocês podem falar assim, ué, mas então, existem fósseis no Brasil? Eu não falei que fósseis podem ser plantas, podem ser pegadas, podem ser animais. Então, aqui no Brasil, também temos vários tipos de fósseis. E, tem dinossauro que só viveu aqui. Ainda bem que eu não encontrei com nenhum, né? Porque se encontrasse, eu acho que eu morreria do coração. Um ataque cardíaco. Morri de susto. Que imagina. Agora, prof, onde nós encontramos esses fósseis? Gente, um local muito legal, que tem muito, é a Chapada do Araripe. Lá, gente, o que aconteceu? Antigamente, bem lá no passado, nesse local era mar. Então, aí com isso, aí tem toda uma parte da geografia, uma parte, né, das ciências, que ele deixou de ser mar, né? E hoje ele é sertão. Mas para isso, quem morava lá? Qual que é o habitat dos peixes? O mar. Então, por isso, é um grande número de fósseis são encontrados nesse local. Prof, achei muito interessante. Onde que fica? Onde que fica? Eu acho que nas minhas próximas férias eu vou lá para a Chapada do Araripe, porque eu quero conhecer os fósseis. Vou mostrar no mapa. Olha só. Aula de geografia, lá no mapa. Aqui, E fica lá no Ceará. Tá vendo aqui, Entre Pernambuco, Piauí, Ceará. É aqui. A Chapada do Araripe. Gente, e pelo que eu vi, o local lá é muito lindo, tá? Tem muita história para contar nesse local. E agora o principal, gente. Comercializar fósseis é crime, tá? Pode não. Tá bom? Quando vocês, porventura, encontrar fósseis, a primeira coisa que vocês têm que fazer é entrar em contato com o centro de pesquisa, com uma universidade, tá? E entregar, e no caso, aí eles vão lá com os paleontólogos, com os profissionais, para fazer toda uma varredura na área, para dali se levar essas peças para estudo, né? Justamente para isso, para se conhecer. De quando foi essa peça, né? Se for de um animal, quando que esse animal viveu, onde. Então, por isso que comercializar não pode não, é crime, tá bom? Espero vocês em nossa próxima aula. Tchau!